projeto ele é muito rico, porque assim, a astronomia de modo geral, pelas imagens mesmo que você não entenda bem o que você está vendo matematicamente, mas só de você fazer uma observação, né, isso já cria uma interação, né, um interesse, né? Então, assim, para as escolas que têm vindo aqui, os professores que têm representado suas escolas, trazido os alunos, tem sido muito proveitoso, né? Assim, as crianças, de modo geral, têm ficado encantadas. Aí a gente sorteou livros, né? Houve doação de alguns livros. Então, as escolas levaram esses projetos para lá, para suas academias lá, enfim, né, para suas bibliotecas. Então, assim, a ideia do Tibério foi montar telescópios para levar para as escolas e essas escolas terem o seu próprio telescópio. A observação, na verdade, é meio que periférico no estudo da astronomia, né? Tem astrônomos aí que na verdade, observam muito pouco, né? Só que a observação para a gente acontece para os alunos assim, das escolas, tipo uma experimentação, né? Você vê o experimento de física acontecendo, por mais que você não entenda o porquê daquilo acontecer, você entende, né? Então a astronomia tem isso, as imagens são muito bonitas, né? E trabalhar esses telescópios foi legal porque foi um trabalho artesanal, a gente aprendeu muita coisa. O Tibério é muito preparado, né? Muito competente, então ele deu todos os caminhos, assim. A gente veio usando uma série de materiais, né? E tudo material de baixo custo, a gente foi comprando tudo e invernizando, lixando, e foi um trabalho artesanal bem legal de fazer até. Para mim, como aluno do projeto de extensão, é maravilhoso porque saber que eu ajudei a montar isso, né? E os telescópios ficaram direitinhos e tal, dá para ver assim, os espectros direitinhos, né? Uma ampliação bem razoável. Então, assim, a gente ficou muito feliz, né, com o resultado final. O grande ganho que eu observo no projeto é essa oportunidade de conhecer outras áreas e outros projetos tão ricos como esse que a gente está visando hoje da astronomia. Porque, assim, se a gente ficar fechado no nosso mundinho de curso, de faculdade, a gente nunca vai adivinhar que tem um projeto tão maneiro acontecendo assim na UF e realizado por alunos como a gente, sabe? E como profissional, eu acho que hoje em dia cada vez mais é importante esse profissional multidisciplinar, que sabe lidar com todas as áreas, com todos os outros tipos de pessoas, porque cada pessoa tem seu eu, sua forma de lidar com a vida, suas visões. Então essas vivências, essas experiências são boas para ampliar esse universo de referência. Os telescópios que a gente está trabalhando, que nós construímos, é o telescópio refletor. Ele utiliza, em vez de lentes, ele utiliza espelhos. Okay? As lentes, no caso, a gente só utiliza nas oculares para aproximar, aumentar, ampliar um objeto que nós queremos observar. Após o processo de fabricação do primeiro telescópio, que é o nosso primogênito, nós já convidamos o primeiro grupo de alunos das escolas aqui da região para poder fazer observação com eles. Então nós montamos o telescópio e tal, e observamos, colocamos para a Lua. O primeiro objeto astronômico que todo mundo quer ver é a Lua. Aí o olhinho das crianças brilhavam mais do que a Lua na hora que eles estavam olhando para a Lua. É incrível. Isso é muito motivador e a recompensa, assim, não tem... É difícil achar alguma coisa que pague. Quando você faz alguma coisa que você gosta e vê alguém sendo beneficiado, alguém que tá ali apaixonado por aquilo, nem que seja naquele instante, naquele momento, isso é muito gratificante para a gente. Estou me formando, né? E já atuo como professor, mas eu quero levar isso, né? Eu quero levar a astronomia, a astrofísica para a sala de aula. E eu acho que a experiência que eu estou tendo aqui, não só teórica, mas também prática, né? O professor Tibério, ele orienta muito bem a gente nessa questão teórica e prática, então eu acho que eu vou poder ajudar muito com a educação de astronomia no ensino básico. A astronomia tem uma característica
muito boa para essa finalidade de aplicação em sala de aula, porque a astronomia ela é interdisciplinar por natureza. Você pode falar de química a partir da astronomia, você pode falar de biologia, você pode falar de física, você pode falar até de história ou de arqueologia a partir da astronomia, falando, por exemplo, sobre a astronomia dos povos antigos ou dos povos indígenas, enfim, uma série, você pode falar de etnoastronomia, tem uma série de aplicações. Então, com esse propósito, eu criei esse projeto com uma série de atividades para estimular o interesse, despertar o interesse das crianças nas escolas e dos professores para aplicar a astronomia, e para reforçar um pouco mais o ensino de astronomia aqui no nosso instituto. Aqui, por exemplo, na graduação eu criei uma disciplina chamada Explorando o Universo, aos moldes da disciplina que eu também ministrei lá no Rio Grande do Sul, ajudei a ministrar. Ela é compartilhada lá por vários professores, aqui sou só eu que dou essa disciplina, em que ela dá uma pincelada de vários assuntos de astronomia para os alunos de graduação. Então a astronomia permeia tanto a minha atuação de ensino, quanto a minha pesquisa, quanto a minha atividade de extensão. O projeto envolve uma série de atividades, como eu estava falando, o curso de formação continuada de professores, a oficina de construção de telescópios, palestras, exibições de vídeos e documentários seguidos de discussão, visitas a centros e museus de ciências, uma série de atividades, enfim. Essa atividade de construção dos telescópios, ela foi elaborada devido a, na época que eu queria criar o projeto, havia um edital aberto da CAPES, chamado Programa Novos Talentos, em que ele permite, ele não permite a compra de material permanente, ele só permitia a compra de material de consumo, e eu tive a ideia então de aproveitar esse edital para construir os telescópios artesanalmente. Todos esses telescópios são feitos com peças de madeira, com tubos de PVC, luvas de PVC e uma série de outras peças, né? Por exemplo, essas duas tiras aqui de fixação de poste de energia elétrica. Então, uma série de itens que eu já, desde a minha adolescência, eu tinha sonho de construir um telescópio, e com isso, então, pensei, poxa, acho que eu posso aliar essas afinidades todas e com um diferencial e uma vantagem muito boa. O fato de uma criança ver um telescópio deste, com a qualidade ótica que ele tem, muito boa, melhor do que um telescópio comercial comprado com essa mesma abertura, né? E a um custo de construção muito mais reduzido do que um telescópio comercial. E o processo de fabricação implica num aprendizado de uma série de coisas, né? Eu acho que é uma atividade interessantíssima. E as crianças, elas ficam impressionadas quando elas botam o olho aqui e conseguem ver, por exemplo, os anéis de Saturno, as luas de Júpiter e as crateras lunares. Elas ficam impressionadas que aquela imagem que elas veem lá no computador ou no livro dos anéis de Saturno, elas botam um olho no equipamento desse e veem realmente ao vivo aquilo. Elas ficam impressionadas. E é impressionante você ver isso num telescópio que, a princípio, você não esperaria tanta qualidade ótica assim, né, artesanal. A gente vê assim, o olho das crianças brilhando quando vêm participar das atividades, né? Muitas das vezes chegam agitadas, chegam falantes, chegam assim, dispersas, mas quando a gente pega os telescópios, coloca na frente delas, monta tudo, você vai vendo elas se aquietando, a curiosidade aumentando, e todas elas conseguem acompanhar o que você fala, assim, quase que num silêncio inacreditável, né? Então, um telescópio ou um equipamento desses, ele nitidamente ele contribui, né, para que a criança tenha um interesse. A gente agora quer ter um enfoque ainda maior com crianças no ensino fundamental, justamente devido a trabalhos internacionais que demonstram que essa é a fase de melhor aproveitamento e maior impacto para a vida adulta dessas crianças, né? Seja apenas para a alfabetização científica delas, para conhecerem minimamente e terem outras carreiras depois, ou até mesmo para atrair elas para uma carreira científica.
a extensão tem uma importância muito grande no retorno à sociedade de todo esse conhecimento que a universidade, principalmente a universidade pública, desenvolve dentro dos seus muros, né? A extensão é a atividade principal em que a gente pode ter um contato direto com a população, ensinar um pouco daquilo que a gente aprendeu, ou atualizar um pouco o conhecimento, ou corrigir certas falhas de aprendizado que as pessoas tenham, e até aprender com elas também, né? Muitas das vezes a gente... eu acho interessante como que às vezes a gente percebe que pessoas que não tiveram tanto estudo, mas que têm uma percepção da astronomia assim tão apurada, tão interessante, sabe, sobre o cintilar de uma estrela, a diferença do cintilar de uma estrela e da luz constante de um planeta, né, a luz refletida que um planeta reflete do Sol. Então, ou as posições de nascer do Sol e de ocaso do Sol ao longo do ano, como que elas variam, né? São conhecimentos que muitas das vezes um aluno na graduação nunca se deu conta, mas que pessoas simples na sociedade se tocam disso, né? E é tão bom quando a gente consegue conversar com elas e mostrar de forma agradável e didática, né? Um pouco desse conhecimento que a gente absorveu durante tantos anos de estudo. É muito gratificante. E assim, a gente se sente realmente realizado.